Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para a nossa aula de Administração de Materiais e Logística, aula 100% focada na Fundação Getúlio Vargas, né? Vamos então encarar esse desafio que é estudar Administração de Materiais, só que de uma forma aí 100% direcionada para a banca organizadora. A primeira coisa que você tem que saber é que a Administração de Materiais é um ramo inteiro da administração, então é realmente muita informação, muita coisa, né? Só que temos sim aí uma estratégia, temos uns caminhos a seguir para tornar o seu estudo muito mais eficiente, muito mais orientado para aquilo que a Fundação Getúlio Vargas cobra, tá bom? Então, tendo essa premissa de tornar o seu estudo mais eficiente, mais direcionado para a sua preparação, vem comigo ver as partes desse ramo da administração de recursos materiais que a gente vai estudar na aula de hoje. Vamos falar sobre a visão geral da administração de materiais, né? Qual é o conceito, quais são os objetivos. Vamos falar sobre classificação de materiais, que é um tópico aí muito interessante e também explorado pela Fundação Getúlio Vargas, e vamos falar sobre gestão de compras e materiais. Aqui, especial atenção para o conceito de pedido de compra, né? Ponto do pedido, ou pedido de compra, estoque de segurança, que são conceitos aí que a FGV gosta de cobrar. Mas no momento certo, com calma, a gente vai vencer todo esse conteúdo. Então, o que a gente vai aprender hoje? Vamos ter essa visão mais geral da administração de materiais, vamos aprender um pouco sobre classificação de materiais e aí nós vamos adentrar aí na parte de gestão de compras de materiais. Beleza? Então, esse é o nosso esquema, né? Aquilo que a gente vai enfrentar na aula de hoje. Para começar esse bate-papo, essa conversa, vamos pelo início, né? Vamos definir o que é a administração de materiais. Gente, de forma bastante prática, de forma bastante objetiva, a administração de materiais ela se dedica a aplicar as funções administrativas, ou seja, ao planejamento, organização, a direção e o controle, para fazer o quê? Para gerenciar os materiais desde o início, desde a compra ali das primeiras matérias-primas para a empresa até a entrega do produto lá para o cliente. Então a administração de materiais ela se dedica a comprar barato matérias-primas, né? Cuidar do armazenamento desses materiais, né? Assegurar que os materiais estejam disponíveis na quantidade, na qualidade necessária, né? E claro, entregar os produtos finais lá para o cliente de forma apropriada, de forma adequada. Então a administração de materiais ela se preocupa com todos os processos, todas as atividades relacionadas a gestão de materiais dentro de uma empresa. Um nome até intuitivo, né? Então essa é a lógica que você tem que ter aí na sua mente, né? O que faz a administração de materiais? Ela gerencia os materiais para que eles estejam sempre disponíveis na qualidade, na quantidade necessária, no momento correto, para que eu tenha uma produção adequada. Então pensa aí numa grande indústria, uma indústria de automóveis, por exemplo. Como é que você assegura que a produção nessa indústria não seja interrompida? Você vai precisar sempre de matérias-primas, né? Para ter a produção lá adequada no carro, né? Você vai precisar entregar esse carro lá para as concessionárias ou até mesmo para os clientes finais. Então, a administração de materiais ela se preocupar com todo esse caminho. Beleza? É essa a visão geral que eu quero que você tenha. Agora a gente vai ver a visão mais de acordo com o que os autores falam, né? A visão mais dentro do Administrês, né? Então vem aqui comigo. A administração dos recursos materiais engloba a sequência de operações que tem seu início na identificação do fornecedor, na compra do bem, em seu recebimento, transporte interno e acondicionamento, em seu transporte durante o processo produtivo, em sua armazenagem como produto acabado e, finalmente, em sua distribuição ao consumidor final. Gente, então aqui, ó, a administração de recursos materiais ela vai se preocupar desde o início, desde quando você vai escolher o fornecedor que vai, né, fornecer as matérias-primas para a sua indústria, até a entrega para o consumidor final. Então ela passa aqui pela programação, aquilo que você vai comprar, a efetiva compra desses materiais, a estocagem, o armazenamento, o transporte desses materiais e culmina lá na distribuição do produto acabado, né, para o consumidor final. Então essa é aqui
toda a área da administração de materiais. Perfeito? Entendemos o conceito da administração de materiais. Vamos avançar mais um pouquinho, aprendendo agora os objetivos, né? Por que nós gerimos materiais, o que nós esperamos alcançar a gerir materiais de forma adequada, de forma eficaz. Então, vem aqui comigo para a gente ver os objetivos da administração de materiais. Maximizar o uso de recursos da organização, ou seja, evitar a ociosidade dos materiais. Gente, isso é muito importante e uma ideia que eu quero que você tenha desde esse início da nossa conversa sobre administração de materiais é que material ocioso, ou seja, material parado, né, é custo para a empresa. Por que custo para a empresa? Por quê? Primeiro, existe o custo aí de armazenamento, de acondicionamento, né? Se você tem estoque de matéria-prima, você tem que se preocupar com a segurança para que esse estoque não seja furtado, não seja roubado. Você tem que se preocupar com o acondicionamento para que não haja perdas dessa matéria-prima, né? Você tem que se preocupar com o transporte dessa matéria-prima também para que não se desvie ou se extravie essa matéria-prima. Então, são vários custos associados ao material, né? Então, você tem que evitar ociosidade. Você não pode ter uma máquina, né, parada, né? Você não pode ter essa ociosidade, porque tem esse custo de armazenamento, de distribuição e também ainda tem o custo de capital, né? Porque toda vez que você investe um dinheiro aí em comprar um material, uma máquina, esse dinheiro poderia ter sido empregado em outra coisa. Então existe esse custo de oportunidade. E aí, se você não está utilizando bem aquele material, aquele equipamento, você está gerando então um prejuízo também, né? Então, até colocando de uma forma um pouco mais prática dentro da nossa realidade, né, as roupas que você tem, os seus tênis, né, tudo que você tem aí na sua casa que você não está utilizando também é um prejuízo para você, né? Você gastou o dinheiro para adquirir aquele bem e se ele está ocioso, né, o que está acontecendo? Aquele bem que você tem, por exemplo, uma calça, né, que você comprou lá, gastou um dinheiro, não está utilizando a calça. O que ela representa para você? Um desperdício, né? Porque ao longo do tempo essa calça vai envelhecendo, então vai tendo um desgaste, né, ainda que você não utilize, e você poderia ter empregado aquele dinheiro para comprar outra coisa, né? Então as empresas têm que gerir muito bem seus materiais para evitar esse tipo de ociosidade, beleza? Tendo isso em mente, né, deve-se evitar o quê? Os custos excessivos com os estoques. Então, o objetivo da administração de materiais é minimizar custos dos estoques. Gente, grave de uma vez por todas aí. O estoque, ele tem que ser o mínimo necessário para garantir a sequência, ou seja, da produção, ou seja, que a produção não pare, mas você ter muito dinheiro empregado é ruim para a empresa. Por quê? Estoque, por tudo que a gente falou, né? Estoque é caro para a empresa. Tem custo de armazenamento, tem o capital aí financeiro que poderia ser aplicado em outra coisa, né? Então tem o custo de oportunidade, você tem o custo de transmissão, aquele estoque pode se deteriorar, pode ser perdido, pode ser extraviado. Então é caro manter estoques, então você, enquanto gestor de uma empresa, você tem que minimizar os estoques, ou seja, você tem que ter apenas o suficiente para que a sua empresa não tenha o risco de parar a produção porque faltou matéria-prima, por exemplo, né? Então os estoques eles têm que ter o mínimo necessário para garantir a produção da empresa. É essa a lógica. E um dos objetivos da administração de materiais é justamente então minimizar os custos dos estoques. Outro objetivo, minimizar os custos, aqui ficou cursos, né? Mas é custos de aquisição, movimentação e armazenamento. Então você tem que estar sempre buscando comprar mais barato, buscar formas mais eficientes de transportar esse material, né? Máquinas mais eficientes, né? Quem sabe investir, por exemplo, em caminhões aí híbridos, né, elétricos, porque isso vai reduzir o custo de movimentação. Armazenamento, você procurar um layout mais adequado para gastar menos, né? Então são esses custos aí que você tem que tentar diminuir. Além disso, esse aqui é o objetivo central da administração de materiais. A administração de materiais ela deve ser capaz de disponibilizar
os materiais com a qualidade necessária, com a quantidade necessária e no momento correto, né? Para você lembrar aí, QQM. Então você tem que ter qualidade, quantidade e momento correto. Esse é o objetivo central da administração de materiais. Você não quer entregar qualidades dos materiais abaixo da necessidade, nem muito acima, porque se você está botando materiais com uma qualidade superior, você também está gastando mais do que o necessário normalmente. Então você tem que ter uma qualidade adequada, você tem que ter a quantidade adequada. De novo, você não pode ter poucos estoques para que colocando em risco a produção da sua empresa, mas também não pode ter estoque demais, porque você vai estar gastando mais do que o necessário. E você tem que ter os materiais no momento correto, quando a empresa estiver precisando desses materiais. Então são essas as 3 variáveis centrais aí da administração de materiais. QQM, qualidade, quantidade e momento. Beleza? Com isso em mente, já conseguimos matar uma questãozinha. Vem aqui comigo, FGV, Assembleia da Bahia, Técnico 2014. A gestão de estoque é uma das principais atividades da administração de materiais. As opções a seguir apresentam objetivos específicos da gestão de estoques, à exceção de uma. Então ele quer saber o quê? Qual é a alternativa que não descreve o objetivo, né? Ele quer exceção. Vamos ver a alternativa A. Maximizar o investimento em estoque. Opa, você quer gastar mais com estoque? Não, gente, ao contrário disso, né? Você quer minimizar o estoque. Então, de cara, temos o gabarito da questão, alternativa A. Por quê? Porque eu não quero maximizar o investimento em estoque, eu quero minimizar. Eu quero gastar menos com os meus estoques. Vamos ver a B. Prever necessidade e disponibilidade de materiais. Você vai fazer o planejamento dos materiais e vai garantir que eles estejam disponíveis no momento correto. Isso está correto, né? Esse é um dos objetivos da administração de materiais. Vamos ver a C. Obter segurança de fornecimento. Você quer ter certeza que os materiais vão ser fornecidos. Isso está correto também. D. Controlar a disponibilidade de materiais e a situação dos pedidos nos fornecedores. Também está correto. Conseguir preços mínimos de compra, né? Cada vez comprar mais barato. Isso também é um dos objetivos. Então, gabarito da questão é mesmo a alternativa A, porque você não quer maximizar o investimento em estoque, você quer minimizar esse investimento, porque lembre-se sempre, estoque é custo para a empresa, é caro a empresa ter estoques. Beleza? Então, entendemos a visão mais geral sobre a administração de materiais, entendemos o conceito e entendemos os objetivos dessa área da administração. Agora a gente vai para o nosso segundo pilar da nossa aula, que é justamente a classificação de materiais. Toda vez que você vai gerir aí os materiais de uma empresa, você vai também, de certa forma, criar algum critério para agrupar os materiais de acordo com a sua utilidade, com a sua função, com a sua finalidade. Então você não vai deixar, imagine um estoque grandão de uma indústria, né? Alguma ordem você tem que botar ali naquele estoque. Você vai deixar tudo jogado? Claro que não, né? Você vai então começar a organizar esse estoque. E para fazer essa organização, você vai justamente classificar os materiais, ou seja, você vai começar a agrupar os materiais. O conceito de classificação de materiais, ele se assemelha muito àquilo que a gente chama de departamentalização, né? Por quê? O que é a departamentalização? A departamentalização é você criar departamentos, ou seja, setores, né, de acordo com algum critério, né? Então você pega ali atividades similares, por exemplo, e aí cria um departamento funcional. Então essa é uma forma aí de você criar um departamentalização funcional. A classificação de materiais é mais ou menos a mesma ideia. Você vai utilizar algum critério para agrupar os materiais. Então, em vez de você deixar ali o estoque tudo bagunçado, cada coisa sem ordem nenhuma, né, tudo jogado no chão, você começa a organizar os materiais. E aí, para fazer a classificação, tem um conjunto de etapas que a gente vai ver agora, né? E também tem os critérios de classificação, tá bom? Então, aqui eu só estou expondo a visão mais geral do que é a classificação de materiais. Vem aqui comigo para a gente ver o conceito, então. Classificação de materiais é o estabelecimento de grupos ou famílias de materiais, de acordo com a sua utilidade, natureza ou função, ou no atendimento de objetivos específicos da organização. Então, o que você está fazendo, gente? Imagine que você tem aqui vários e vários materiais,
né, lá jogados no chão do seu almoxarifado. O que você começa a fazer? Ah, esses aqui são parecidos, então vou botar nessa estantezinha aqui, tudo arrumadinho. Esses dois aqui, eles também são parecidos, então eu vou agrupar eles aqui certinho. E esse aqui é diferentão, vou botar ele no escaninho separado. Então é isso, classificação de materiais é você criar grupos ou famílias de materiais. Quais são os critérios que normalmente a gente utiliza para classificar os materiais? É o que a gente chama de FUN. E anota aí esse FUN, porque a FGV gosta de cobrar isso, tá? Função, utilidade e natureza. Então, quais são os principais critérios para eu classificar os materiais? Função, utilidade e natureza, tá bom? Mnemônico aí, FUN. Função, utilidade e natureza. Beleza? Então, entendemos a classificação de materiais. Aí, para eu classificar os materiais, eu vou percorrer esse conjunto de etapas. Então, para eu classificar os materiais, eu vou fazer um conjunto de etapas. No total, são 6 etapas, né? Vamos ver aqui. Primeira etapa, simplificação. Consiste em reduzir a diversidade de um item empregado para o mesmo fim. Assim, no caso de existirem 2 peças para uma finalidade qualquer, aconselha-se a simplificação, ou seja, a opção pelo uso de uma delas. Gente, uma ideia que vocês têm que ter, desde logo, é que diversidade de itens do estoque é um problema. Por quê? Vai gerar um esforço maior da gestão de materiais. Então, não faz sentido para uma empresa, por exemplo, na maioria dos casos, ter vários tipos de materiais que tenham a mesma função, a mesma utilidade. Então, por exemplo, vou botar aqui um exemplo bobinho, mas que eu acho que vai te ajudar. Se a nossa empresa, imagine, nós temos aí uma empresa, né? Se a nossa empresa, por exemplo, vai comprar aí canetas, não faz sentido eu comprar diversos tipos diferentes de caneta azul. Porque o uso é absolutamente o mesmo. Dentro da nossa empresa, a caneta azul vai servir ali para as pessoas escreverem na agenda, no caderno, enfim, que for o caso, né? Mas para a nossa empresa, lá para a nossa sorveteria, por exemplo, não faz muito sentido eu ficar com vários itens diferentes no meu estoque para a caneta azul. Então, o que eu vou fazer? Se eu adoto diferentes tipos de caneta azul, eu vou fazer uma simplificação. Vou escolher o modelo de caneta azul que eu vou sempre comprar, que eu vou ter aqui no estoque, que eu vou descrever, vou deixar sempre organizadinho, vai ser essa caneta aqui, né? Então, em vez de eu utilizar diversos itens diferentes para a caneta azul, eu vou escolher um modelo de caneta em particular e vou definir que ele vai ser o meu padrão. Tá? Então, toda vez que a empresa for comprar a caneta azul, ela vai comprar exatamente esse modelo, essa espécie, todas as características aqui dessa caneta azul. Isso é muito bom, gente. A simplificação é muito bom porque qualquer pessoa da empresa sabe exatamente que se ela pedir ali uma caneta azul do almoxarifado, vai ser essa caneta aqui. Não espere uma caneta diferente, né? Vai ser essa caneta aqui. E é claro que eu estou dando um exemplo simples aqui de uma caneta, mas imagine uma grande indústria que tem muitas peças, tem muitos componentes, né? Então, você dá essa previsibilidade daquilo que vai ser fornecido é interessante para todos os departamentos. Daí a importância da simplificação. Então, o que é simplificação? Você definir aí um material, né? Um tipo de material específico para cada finalidade. Em vez de você utilizar diversos materiais aí com a mesma finalidade, você define um e simplifica, ou seja, escolhe esse material em particular, né? Em seguida, né, a segunda etapa é o que a gente chama de especificação. O que é especificação? Descrição minuciosa do material, a qual permite um melhor entendimento entre o consumidor e o fornecedor quanto ao material a ser requisitado. Então, quando você vai fazer especificação, você vai descrever exatamente as características do material que você quer. Então, você não quer deixar dúvidas. Então, por exemplo, se eu vou fazer a descrição dessa caneta aqui, eu não posso colocar simplesmente caneta azul. Por que não pode, Marcelo? Porque existem diferentes canetas azuis, né? Então eu tenho que especificar, eu tenho que detalhar. É uma caneta azul Bic, ela tem uma ponta grossa de tantos milímetros, eu vou ter que botar 1 milímetro, né? Feita em material transparente, acrílico, cristal 1,6 milímetros,
né, vida útil média de tantos, né? Vou começar a descrever exatamente essa caneta. Para que isso é importante? Por que isso é tão importante, né? Porque vou me dar o trabalho para que o fornecedor entregue exatamente essa caneta e não outra caneta, né? Então a especificação ela é muito importante, né? Em seguida eu vou fazer a normatização. O que é a normatização? Descreve a maneira pela qual os materiais devem ser utilizados em suas diversas finalidades. Então, de novo, né, você tem aí diversos materiais na sua empresa, você vai dizer exatamente para que cada material vai ser utilizado. Então, lá no nosso exemplo, a caneta azul vai ser utilizada para escrita em papel sulfite, por exemplo, né? Você vai descrever para que vai utilizar aquele material. Caneta azul é bastante intuitivo, né? Você sabe para que serve uma caneta, mas se for um material, um componente ali de um carro, de um celular, nem sempre vai ser tão intuitivo assim. O componente C4812, né, é um componente para ser utilizado nos aparelhos de celular do modelo tal. Então, você ter essa descrição também torna mais fácil você saber para que serve cada material, perfeito? Padronização. A padronização, gente, é uma decorrência da própria simplificação, né? Consiste na definição de padrões quanto ao peso, medida, formato dos materiais. Um exemplo cotidiano é o padrão de tamanho A4 para papel sulfite. Ajuda a diminuir os itens em estoque, evita o desperdício, né? Por que a padronização é importante? Por que a padronização é importante, né? Ela ajuda a diminuir os itens em estoque, evita desperdício com itens desnecessários ou inadequados, favorece a compra de grandes lotes, você consegue comprar mais, né? Diminui os custos de estocagem e reduz a variedade dos itens estocados, né? Então imagine, por que a gente padroniza as coisas dentro de uma empresa? Imagine o caos que seria se cada departamento da nossa empresa pudesse pedir um tipo de papel diferente, né? Eu gosto do papel tamanho A3. O outro setor diz, não, eu gosto do tamanho A5. O outro, eu gosto do A4 tradicional. Aí o outro, não, eu gosto do A4, mas com gramatura maiorzinha, né? Aí para o almoxarife, para aquele responsável por comprar todos esses materiais, o bicho ia ficar doido, né? Aí o que você faz? Poxa, você conversa e vê qual é o material, né? O conjunto de materiais que atende às necessidades mais básicas de todos os departamentos. Então você quer diminuir o seu esforço em gerir tantos materiais diferentes, né? E por isso você tem que padronizar. Aí define, galera, vai ser papel sulfite A4, vocês se virem utilizando papel sulfite A4, né? Então é essa a ideia. Então a padronização é importante para isso, até para você depois organizar os materiais. É muito mais fácil se os materiais são parecidos, né? Você consegue ali fazer o empilhamento de forma mais fácil, né? Você consegue acondicionar melhor os materiais se eles têm tamanhos padronizados. Agora, se cada um tem um tamanho diferente, uma forma diferente, fica muito mais difícil você armazenar, você transportar esses materiais, né? E aqui a gente viu um conjunto de benefícios decorrentes da padronização. Você ajuda a diminuir os itens de estoque, né? Então, se você definiu que o papel sulfite na sua empresa é o tamanho A4, fim de papo, né? Não vem com essa história de tamanho A3, A5, gramatura diferente, não. É esse papel e pronto, né? Evita desperdício com itens desnecessários ou inadequados, né? Às vezes você compra diferentes tipos de papéis e aí um não é utilizado, então acaba ficando ali perdido, né? Gerando esse desperdício. Favorece a compra de grandes lotes, né? Uma vez que você padronizou, você vai comprar aquele material para todo mundo, né? Todo mundo vai utilizar esse papel A4, por exemplo, né? Então você consegue comprar em grandes lotes e, claro, quanto mais você compra, né, a quantidade maior te ajuda a conseguir preços menores, né? Diminui os custos de estocagem, isso que eu falei, né? Quando você tem tamanhos mais padronizados é mais fácil armazenar, é mais fácil estocar e reduz a variedade de itens estocados. Reduzir a variedade dos itens, gente, é importante, foi aquilo que eu falei também já, né? Para o almoxarife é mais fácil gerenciar, por exemplo, 100 itens no estoque, né? Comprar esses itens, acompanhar a qualidade deles é mais fácil do que ter 250 ou 300 itens diferentes no estoque. Então, você conseguir reduzir a quantidade de itens no estoque também é um aspecto positivo decorrente da padronização, né? Outra etapa, codificação. Representação de todas as informações necessárias
sobre o material por meio de números ou letras com base em toda a classificação obtida do material. Uma vez que você já padronizou o material, você vai começar a criar códigos, né, para esse material. Então você não vai falar papel sulfite A4 branco, né? Você vai normalmente, ao fazer a compra do material ou a fazer requisição do material de um setor por um almoxarifado, você vai descrever o número, né? Vai ser o material 1358 AB, por exemplo, né? Então você vai fazer aí a utilização de alguns códigos. E é claro, esse código aqui vai mudar de empresa para empresa, né? Aí o primeiro número vai indicar a classe do material, se é um material permanente ou se é um material de consumo. Aqui a segunda descrição vai indicar, né, a cor do material, por exemplo, né? Então a codificação é esse processo de você transformar as informações do material em números e letras, né? E aí temos a catalogação, criação de uma lista com todas as informações codificadas dos itens do material, né? A catalogação é a finalização, vamos dizer assim, do processo de classificação. É quando você cria ali um catálogo bonitão, né? Que aí você tem todas as informações necessárias, você tem o código do material, você tem a descrição ali, a especificação certinha do material, né, que vai ser comprado ou que está disponível no estoque. Então você tem as normas, né, para que serve esse material. Então a catalogação é a criação desse catálogo com todas as informações relevantes sobre os materiais que a empresa utiliza. Beleza? Vamos ver aqui uma questão? FGV MPE Técnico 2013. A classificação de materiais consiste na codificação no estabelecimento de grupos ou famílias de produtos usados na organização a partir de alguns critérios. A respeito da classificação de materiais, avalie os critérios a seguir. 1. Utilidade, natureza, função ou aplicação. 2. Utilidade, natureza e periculosidade. 3. Natureza, periculosidade e normas técnicas. A gente falou, né, os principais critérios de classificação de materiais é aquele FUN, lembra lá? Função, utilidade e natureza, né? Então vamos ver aqui, ó. Utilidade, natureza e função, é o FUN, ó, tá certinho. É aqui a 1. Utilidade, natureza e periculosidade não. Natureza, periculosidade não, normas técnicas não. Então apenas a 1 está correta, gabarito C de casa. Vamos para mais uma? FGV, Alema Assistente 2013. A classificação de materiais consiste na codificação ou estabelecimento de grupos ou famílias de materiais em uso nas organizações, de acordo com FUN, função, utilidade, natureza. Vamos ver. Sua natureza, sua especificação, não. Especificação, não. B, sua natureza, sua padronização, não. Padronização aí é uma etapa, né? Assim como a especificação da classificação de materiais. Não é critério. Vamos ver a C. Sua natureza, sua especificação, não. D, sua utilidade, ok. Sua natureza, ok. Sua função. Aí sim, formou o FUN. Então, parece que é o nosso gabarito. Vamos ver a E. Sua utilidade, ok. Sua natureza, ok. Sua padronização, não. Padronização é uma das etapas da classificação de materiais. Então, gabarito da questão, alternativa D de dado. Vamos para mais uma. FGV, Aleba, Técnico 2014. Em relação à especificação de materiais, assinale V para verdadeira e F para falsa. A especificação de materiais, quando feita de forma detalhada e completa, evita a compra de materiais em desacordo com as necessidades. Perfeito, né? Quando você especifica, ou seja, você descreve exatamente o material que você quer, o material que você precisa, você evita justamente compras desnecessárias, né? Compras em desacordo. Então isso aqui está correto. Vamos ver a 2. O sucesso da especificação de materiais depende da existência de uma catalogação padronizada, de bons padrões descritivos e de um bom programa de normatização, né? Aqui ficou até normalização, é normatização, né? Isso aqui tudo tá certinho, gente, ó. Sucesso depende da existência de uma catalogação, você tem um catálogo dizendo os materiais certinho, né? Bons padrões descritivos, ou seja, você está descrevendo exatamente o que você precisa, né? Então, tudo isso está correto. Vamos ver a terceira. Uma desvantagem da especificação de materiais é a de, em muitos casos, gerar dúvidas em relação à identificação de um material. É exatamente o contrário, né?
se você tem especificação, você retira a possibilidade de dúvidas, né? Se você está especificando bem, você evita dúvidas, você não gera dúvidas. Então isso aqui está falso. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso. Está aqui, ó. Gabarito, então, a alternativa é. Vamos para mais uma. FGV, Assembleia da Bahia, técnico 2014. A especificação sempre nos conduz ao termo padronização, que pode ser definido como análise de materiais a fim de permitir seu intercâmbio, possibilitando assim redução de variedades e consequente economia. Logo, na área de materiais, pode-se entender padronização como sinônimo de simplificação. As alternativas a seguir apresentam objetivos da padronização, à exceção de uma. Então, o que não é objetivo da padronização? Vamos ver. Alternativa A, diminui os itens em estoque. Isso está correto, né? Quanto mais padronizado, menor a quantidade de itens, tá? E aqui itens é tipos, tá, gente? Tipos de materiais. Então, se você padroniza, você não vai ter 5 itens diferentes para caneta azul. Você vai ter um único modelo e aí, portanto, só um item lá de estoque no seu almoxarifado, né? Então, você, quando padroniza, você diminui os itens em estoque. Vamos ver a B. Evita desperdício. Falamos sobre isso, né? A padronização ajuda a evitar o desperdício à medida que você compra ali materiais adequados às necessidades, né? Você não fica comprando aí materiais diferentes e às vezes perdendo dinheiro com coisas desnecessárias. Vamos ver a C. Favorece a compra de pequenos lotes? Não, né? A padronização ajuda a fazer compra de grandes lotes. Já que tudo é padronizado, você consegue comprar uma quantidade maior daquele item. Então isso aqui está errado. Vamos ver a D. Diminui os custos de estocagem? Não. Isso aqui na verdade diminui, né? Diminui de fato os custos de estocagem. Por que diminui? Porque é tudo padronizado. Então tem tudo o mesmo tamanho, as mesmas dimensões. Então você consegue ali acondicionar de uma forma mais fácil. Vamos ver a E. Reduz a variedade dos itens estocados, a gente já falou isso, né? Gabarito, então, aqui é a alternativa C. Por quê? Você favorece a compra de grandes lotes quando padroniza e não pequenos. Aqui ficou até errado o gabarito. O gabarito aqui é C, tá, gente? O gabarito é C de casa. Vamos para mais uma. FGV, SUDENE, Agente 2013. O estabelecimento de grupos ou famílias de materiais de acordo com a sua utilidade, natureza, função no atendimento de objetivos específicos da organização é denominado, gente, estabelecimento de grupos ou famílias de materiais. Você está agrupando os materiais de acordo com o FUN, ó, utilidade, natureza e função. É isso que a gente chama de classificação de materiais, é o conceito de classificação de materiais. Você tinha diferentes tipos de materiais, tudo solto lá no seu almoxarifado. Aí o que você começou a fazer? Esses aqui são parecidos, né? Esses dois estão parecidos aqui. Você começa a agrupar esses materiais de acordo com algum critério. Quais são os principais critérios? Utilidade, natureza e função. FUN. Esse é o conceito de classificação de materiais. Gabarito, então, D de dado. Vamos para mais uma. FGV, Assembleia do Mato Grosso, técnico 2013. O procedimento administrativo de agrupar um material segundo sua forma, agrupar material, já está com cara de classificação, segundo sua forma, dimensão e peso, de modo a permitir procedimentos de armazenamento adequados e controle eficiente dos estoques, é denominado de agrupar material, é classificação, né? Aqui ele até descreveu outros critérios, né, que não FUN, forma, dimensão, peso, mas falou em agrupamento de materiais, você criar classes de materiais, você está classificando os materiais. Então, gabarito B de bola. Beleza? Gente, vamos fazer um break aqui, vou só rodar a vinhetinha e aí a gente retoma no próximo bloco.